Vamos conversar um pouquinho agora também com a Vitória Bel, porque o que está acontecendo, né? Ela tem informações sobre um possível posicionamento das Forças Armadas em relação ao resultado desse julgamento. E Vitória, quais são suas atualizações? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, a gente conversou mais cedo com o ministro da Defesa, José Múcio, e ele disse que as Forças Armadas vão respeitar o veredito da Justiça. Como vocês bem disseram, existem militares que devem ser julgados a partir de amanhã, nesse núcleo 1, que estuda aí a suposta tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. E a gente destaca essa fala de José Múcio justamente porque, depois de uma possível condenação do Supremo Tribunal Federal, caso esses militares sejam condenados a mais de 2 anos de prisão, esses casos seguem para o Superior Tribunal Militar. E é lá que eles devem ter as suas patentes julgadas e podem, portanto, perder suas patentes e também os seus salários e ganhos financeiros. E essa aí é considerada pelos militares a pior parte de todas, né? Porque mexe com um certo orgulho militar essa perda de patente. O Ministério Público Militar é que faz esse pedido de perda de patente logo depois da condenação pela Justiça Comum, e a Justiça Militar começa então a fazer esse julgamento. E de acordo com o STM, pelo menos 90% dos casos de pedidos de perda de patente foram aprovados nesses últimos 5 anos entre militares que foram condenados de alguma forma. Lembrando, é claro, que precisa ter uma condenação em última instância para que esses militares também sejam julgados pelo Superior Tribunal Militar. Além desse núcleo 1, que tem aí militares pertencentes junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente lembra que tem o núcleo 3, onde outros militares também foram acusados de uma tentativa de assassinato do presidente Lula, de um suposto plano de tentativa de assassinato. Portanto, esses militares também devem ser julgados mais à frente. Mas o José Múcio já garantindo que não haverá nenhum tipo de reação ou resistência por parte das Forças Armadas no julgamento desses militares, tanto do núcleo 1 quanto dos demais núcleos. A gente também destaca que esse ambiente do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares que são acusados de participar da tentativa de golpe ajudam também o presidente Lula, o governo Lula e o ambiente da esquerda que compõe ali a base aliada do governo Lula a tentar uma aproximação com os militares e com um público mais conservador, com um eleitor mais conservador. A gente lembra que já nas últimas semanas o governo Lula tem utilizado um discurso de soberania nacional, de defesa nacional, principalmente diante dos ataques do presidente americano Donald Trump, dos ataques econômicos do presidente americano Donald Trump. E esse mote aí de propaganda do governo Lula acaba se somando a esse ambiente também de defesa nacional contra esses militares ou acusados de participação de suposta tentativa de golpe. Portanto, mais um item que o presidente Lula vai poder utilizar nessa propaganda de governo e também futuramente numa campanha eleitoral no ano que vem, como alguém ali que centraliza o discurso de soberania nacional. Inclusive, o Palácio do Planalto lançou nesta segunda-feira uma nova campanha que fala justamente sobre isso e promete ser o grande mote da campanha de 2026. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Se você tiver mais bastidores, é só chamar a gente ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Zé Maria Trindade, a gente sabe que desde o começo dessa situação e da apuração sobre suposta trama golpista, houve uma tentativa bastante intensa e um trabalho que funcionou de descolamento dos militares que faziam parte do governo de Jair Bolsonaro e que seriam julgados nesse momento, do restante das Forças Armadas, tentando afastar uma possibilidade de politização por completo da caserna. A Vitória Bel está trazendo que as Forças Armadas prometem respeitar esse resultado. E eu acredito que isso já era mais do que esperado, né? É um julgamento importante, inédito, né? São 4 generais 5 estrelas no banco dos réus, um almirante, ex-comandante da Marinha. Além disso, um ex-ministro da Justiça, né? Quer dizer, são figuras importantes, né? É a cúpula do governo passado. Este é o julgamento que a primeira turma do Supremo vai enfrentar. Agora, o julgamento geral, ele é dividido em 2 pontos.
Primeiro, esse julgamento jurídico, né, que está na primeira turma, que começa amanhã, em 5 sessões. Isso aí já é dado como certo, de que haverá condenações. A dúvida é sobre a extensão da pena e o que fazer depois. Aí, paralelo a este julgamento, está o julgamento político. O que fazer com as imagens, o que fazer com o depois da condenação no Supremo Tribunal Federal. Os dois lados, o PT e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão elaborando estratégias políticas. O PT já definiu, vai bater o martelo, vai forçar na ideia de que houve golpe e principalmente aquela história lá do punhal verde e amarelo, que é o plano para matar o presidente da República, Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Entenderam lá os petistas que esse discurso ele é mais real, porque houve, inclusive, durante os depoimentos, a confissão de que havia o plano como apenas, vamos dizer, digitalização de um pensamento, mas admitiu no processo de que havia mesmo o projeto, a possibilidade. Isso talvez seja o que o PT encontrou de mais palpável. De novo, estou falando do julgamento político, né? O julgamento jurídico é outro, com outras provas e assim para frente. Então, essa situação e a conversa do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro já é para depois da condenação. Como fica Jair Bolsonaro? Aquele debate. Será uma prisão domiciliar? Será uma prisão no Exército? E assim por diante. Já dentro do Exército, Cine, o que eu escuto é o seguinte: o Exército, as Forças Armadas não estão sob julgamento no Supremo. Aí vem a frase chavão, são CPFs, ou seja, são pessoas. E aí todos dizem, as Forças Armadas não entraram nesse projeto. Interessante, viu, Zé, você trazer essa separação também, né, e esse exemplo do CPF, daquilo que representa a instituição. E você, Fábio Piperno, também consegue enxergar essa separação muito bem estabelecida entre generais que hoje e já se sentaram e que a partir de amanhã definitivamente vão ouvir aquilo que os ministros têm a dizer sobre suposta atuação golpista do restante das Forças Armadas? Em tese, eu entendo o discurso das Forças Armadas em relação a essa separação, digamos aí, de corpos separados da instituição. Agora, o problema todo é que nós estamos atentos ao julgamento dos militares que comandavam as Forças Armadas do Brasil. Um desses militares que estão no banco dos réus é exatamente Paulo Sérgio Nogueira, que foi o último ministro da Defesa do presidente Bolsonaro. Então, não é só mais um integrante das forças. Era, sim, o principal comandante das Forças Armadas. E aí, de todos esses réus, aquele em relação ao qual eu tenho mais curiosidade de acompanhar o depoimento, a defesa, é exatamente do general Paulo Sérgio Nogueira. Porque não podemos esquecer que coisa de um mês atrás, até um pouquinho menos que isso, Paulo Sérgio Nogueira, né, no seu depoimento ao STF, disse que tentou demover o presidente Bolsonaro daquela doideira de assinar qualquer documento que acabasse formalizando uma tentativa de golpe. Documento esse, segundo Paulo Sérgio Nogueira, que foi apresentado por setores mais radicais do bolsonarismo. Então, veja, em momento algum, Paulo Sérgio Nogueira está dizendo, não, isso é uma farsa, o Cid só contou lorota, a confissão dele, a delação dele é uma mentira. Não, ele está admitindo. O que ele está fazendo, o que ele fez, foi de se eximir de qualquer responsabilidade em relação a essa trama. Mas ele admite, sim, que a trama chegou, pelo menos, à cozinha do Planalto. E para você, Bruno Musa, como você avalia esse movimento e essa tentativa de separação do que são as Forças Armadas para aqueles que vão se sentar no banco dos réus? Bom, vamos lá. Eu concordo plenamente com o que disse o Zé Maria, que não há que há uma separação entre um julgamento, digamos, técnico e o julgamento político. Eu, particularmente, acho que isso não deveria haver, que um julgamento justo é aquele que seguiria a Constituição tal como ela é.
que muitos questionam até que, inclusive, esse julgamento sequer deveria existir, ou se existisse, seria em outra instância e não direto no Supremo Tribunal Federal. Portanto, fica claro para mim que não há uma responsabilidade técnica, digamos assim, e, inevitavelmente, por se tratar da grande cúpula que pertencia ao governo Bolsonaro, o que nós vemos é que há essa separação entre, digamos, o técnico ou até mesmo o julgamento político, que para mim já transforma em alguma coisa complicada de ser analisado. Mas eu acho que não faz sentido nenhum esse tipo de julgamento ou até mesmo desconfiança de que as Forças Armadas não respeitariam o resultado da justiça. Se ela não fosse respeitar alguma coisa, e eu acho que ela nem teria forças, obviamente, institucionais agora para isso, ela teria feito lá atrás, em 2022, quando saíram os resultados das eleições, que começou aquele boom de questionar todo o processo eleitoral no Brasil. Então, eu acho que agora não teria nenhum tipo de cabimento. Para mim, a grande discussão mesmo é que a gente acaba esquecendo por novos feitos que vão aparecendo, é justamente a tecnicidade desse processo. Será mesmo que ele deveria estar ocorrendo dessa forma? Será mesmo que não deveria ter sido uma forma mais técnica, como manda a própria Constituição, levando ela ao pé da letra, como deve ser em qualquer país responsável? Portanto, eu acho que isso é um medo que não, se é que é um medo, não deve ser levado em consideração, porque acredito que o resultado já está concretizado, não é de hoje. Os próprios ministros já vêm praticamente dando o seu entendimento, até fora dos autos, de qual será o resultado desse processo. Portanto, acredito que isso não tem o menor sentido desse receio. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Eu vou pedir para vocês jogarem novamente aquela ilustração com os ministros e o Procurador-Geral da República aqui no nosso telão, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa história e aproveitar esse argumento que foi trazido aqui no final da fala do Bruno Moza. Porque um dos questionamentos usados pela defesa desde o primeiro momento em que esse julgamento foi jogado para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal é o fato de ele não ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde estão todos os ministros, mas sim em apenas uma das turmas, onde a defesa aponta que já há um alinhamento muito traçado entre boa parte desses ministros. E aí, Piperno, eu quero perguntar para você, dessas figuras que aparecem aqui e a partir delas, o que você espera desse julgamento que começa nesta terça-feira? Olha, eu espero que, primeiro, que a gente, mais uma vez, e o Brasil é diferente de praticamente todos os países do mundo em relação a isso, nós vamos ver um julgamento com acusação e defesa atuando de forma muito transparente, até porque todo mundo pode assistir pela televisão. Mas você enxerga esse alinhamento apontado em grande parte dos ministros, o que já poderia trazer o sinal de um resultado que levasse à condenação desses réus? Eu acho que por tudo que aconteceu nas fases anteriores, nas fases prévias, é de se imaginar assim. Obviamente, Alexandre Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia decidirão pela condenação de praticamente todos os réus, né? Talvez todos mesmo. Cristiano Zanin, eu tenho alguma dúvida sobre qual será o posicionamento dele e certamente o ministro Luiz Fux vai abrir algumas divergências. Agora, eu acho que enfim, esse posicionamento dos ministros nessa reta final, Evandro, é como acontece em qualquer outro julgamento, né? Os ministros, a gente sabe que o STF, em relação a alguns temas, ele atua de forma quase que monolítica, né? Não é uma corte que abre tantas divergências assim em relação a tudo. E Zé Maria Trindade, ao longo daquele momento preparatório para este julgamento, quando houve o acolhimento das denúncias que foram feitas pela Procuradoria-Geral da República na palavra de Paulo Gonet, muita divergência apareceu na fala dessa figura aqui, ministro Luiz Fux. Inclusive, há aí uma análise sobre a possibilidade de um pedido de vista nesse julgamento, e essa possibilidade seria muito baixa, segundo muitos dos interlocutores no Supremo Tribunal Federal, e caso isso acontecesse, poderia ser por meio deste ministro, Luiz Fux,
que divergiu em relação ao que foi acatado no Supremo Tribunal Federal naquela primeira fase de acolhimento e também sobre possíveis penas que serão aplicadas aos réus caso de fato esse julgamento os condene. E Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa figura no curso desse processo? Pois é um julgamento muito sensível. O Piperno falou aí do ineditismo, né? É porque quando o golpe dá certo, não tem julgamento, manda. Mas na história, desde a Bíblia, na história da humanidade, todas as histórias de tentativa de sublevação, é um problemão se não dá certo. É guilhotina, enforcamento, esquartejamento, né, como foi o caso de Tiradentes, e assim por diante. Então, é uma situação muito complexa. Na época, eu ouvi de um general da reserva dizendo o seguinte: esse pessoal, nesse planejamento, está fazendo piquenique às margens de um vulcão. Pois é complexo, é um julgamento complexo, e na história mostra que é tratado com muita gravidade, né? Sobre o ministro Luiz Fux, a tendência é de condenação total, né? É 100%, é total. A divergência aparece em alguns crimes que são duplicados, por exemplo, tentativa de golpe e abolição violenta, quebrar material tombado e deterioração do patrimônio público. Então, são crimes parecidos. Então, há divergência. E não será um julgamento fechado. Cada crime vai passar pelo crivo de todos os ministros. São 5 acusações, né? Eles são réus, cada um, em 5 crimes. Então, cada crime, então haverá divergências por aí na dosimetria. Mas eu tenho impressão, pelo que eu já vi e nas falas anteriores, é de que todos vão votar pela condenação e aparecem as divergências na dosimetria. Exatamente, Zé Maria Trindade. Inclusive, parte dessa divergência acontece também em relação ao crime de organização criminosa, porque há a possibilidade de um máximo de 8 anos, ou se fala em até a extensão para 17 anos no caso desse crime, o que poderia levar, no caso de Jair Bolsonaro, a uma condenação que supere os 40 anos. Mas essa é uma situação que a gente vai falar daqui a pouco. Há uma outra ironia muito grande também envolvendo essa turma do Supremo Tribunal Federal que tem a ver com essa figura, porque lá atrás Cristiano Zanin ocupou esse mesmo espaço que ele ocupa hoje, mas no lugar contrário, fazendo a defesa do presidente da República, do presidente Lula, à época do julgamento também referente à Lava Jato. E Bruno Musa, o quanto todas essas questões políticas passam ou, de alguma forma, interferem também nesse caminho do judiciário? Eu acho que diretamente, desde o começo, esse processo ele tem envolvimento político. Veja, nós vimos que muitos ministros, inclusive, se pronunciando fora dos autos. E aqui, vamos tentar deixar de lado um pouco da polarização que tomou conta do Brasil nos últimos anos e, quiçá, de vários países do mundo. Mas vamos falar especificamente aqui do Brasil. Essa polarização que nós vivemos, ela basicamente não traz nenhum tipo de benefícios no longo prazo. Claro que eu acho que é normal, até faz parte de um amadurecimento político da própria população, mas eu acho que a gente precisa começar a colocar a bola no chão agora e acalmar esse jogo. Isso é deletério para a economia, para as instituições, para absolutamente tudo, porque fica claro que os excessos praticados até o momento prejudicam, inclusive, até a ponta final de investimentos, que respinga no dia a dia da população e no preço do pãozinho de cada um dos brasileiros que muitas vezes não conhecem o processo político. O que nós vimos e não vemos em países desenvolvidos são juízes que pegaram muitas vezes o microfone para se pronunciar fora dos autos. Isso é algo muito básico. Veja, eu tenho dentro de uma parte da minha família que são advogados e muitos deles mencionam, ora, anos atrás, mesmo quando era no regime militar, um juiz tinha ali se pronunciar nos autos. É alguma coisa, obviamente eu não estou defendendo o regime militar, até porque eu sou descentralizador por completo, não gosto da presença do Estado nas nossas vidas, mas o meu ponto é que hoje nós ultrapassamos determinadas barreiras que até naquele momento eram consideradas, digamos, barreiras intransponíveis, ou minimamente intransponíveis. Juízes não se pronunciam no auto, fora dos autos, juízes não dão opiniões políticas, juízes não dão opiniões sobre teses econômicas, juízes
juízes pautam basicamente o que deve ser na lei e julgar o processo, independente se você gosta ou não daqueles réus. Portanto, tudo isso, configurando cada um desses ministros que hoje compõem a primeira turma, a gente sabe qual é o posicionamento ideológico de cada um. E pouco importa, na verdade, qual é o posicionamento ideológico de um juiz. Ele está lá para levar a Constituição a ferro e fogo.